Olá, eu sou Paulo, vereador na cidade de 3 de Maio, e assumindo a responsabilidade enquanto político, quero falar brevemente com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, sobre alguns acontecimentos de Brasília, que envolvem a gestão pública, que envolvem a gestão dos serviços públicos, né? Nós todos sabemos que nós vivemos em um grave momento de grave crise ético-moral, as nossas instituições estão corroídas, nós passamos por um período, por um governo que propunha como método revolucionário a guerra cultural, intensificar conflitos entre grupos. Então nós estamos colhendo os frutos disso que foi plantado nas últimas décadas em toda a América Latina, e um desses frutos é a destruição das instituições. Então nós temos o exemplo da destruição das instituições, nós temos decisões que condenam políticos de forma errada, nós temos jornalistas presos sem o devido processo, nós temos advogados desses agentes políticos ou jornalistas, então, sem acesso aos autos dos processos que correm no Supremo. Então, o momento é de muita gravidade. Nós temos uma manifestação disso, a CPI da pandemia da Covid, que a gente viu a forma grosseira, a forma mal educada, a forma tendenciosa com que tratam algumas pessoas, especialmente uma médica oncologista que esteve lá para dar depoimento, que ela então, não falou coisas que o presidente e o senador queriam, o senador Renan Calheiros queriam ouvir. Então foi profundamente desrespeitada. Então isso é prova do quão destruídas, do quão abaladas as instituições estão. Então nós temos um compromisso muito importante para resgatar essas instituições. E a gente espera que enquanto esse processo de resgate dessas instituições aconteçam, não se debatam temas tão importantes quanto a reforma administrativa. Especialmente porque vivemos o tempo da pandemia, esse debate é importante, mas não nesse momento, porque não há devida atenção. Então, queria falar um pouquinho sobre isso, a responsabilidade que nós temos, porque ele impacta não só a vida do servidor, mas ele impacta o oferecimento do serviço público e com isso vai impactar diretamente a vida daquelas pessoas que dependem do serviço público, se ele for prejudicado, porque ele envolve todo o trabalho das polícias, envolve a prestação dos serviços de saúde, envolve a educação. Todo o serviço de saúde em si, todo o serviço público em si será afetado com essa reforma administrativa. Então, eu queria falar, Pavilhão Nacional fala em ordem e progresso. Então, ordem, nós precisamos de um sistema jurídico seguro, confiável, e progresso, nós precisamos de algumas ações especialmente voltada àquela parcela da nossa sociedade menos favorecida economicamente. Então, nós temos esse compromisso em promover esse tipo de serviço, e para a promoção desse tipo de serviço nós precisamos de servidores públicos. Então, a reforma administrativa ela é necessária, não sou contrário à reforma administrativa. Entretanto, essa reforma administrativa, como ela está sendo pensada, ela parte de um erro, de uma falta de conhecimento do que seja o serviço público. Os parlamentares, eles parece que querem atribuir todas as mazelas, todo o mal que há no país, né, toda a falta de recursos ao servidor público. Então, isso é um erro grave, é uma miopia grave nesse projeto, né? Todo trabalhador precisa ser valorizado, da iniciativa privada, trabalhador do serviço público. Como eu falei, não sou contrário ao projeto. No entanto, é preciso que a sociedade saiba que grandes privilégios não estão sendo atacados. Os maiores privilegiados dentro do serviço público, aqueles que incham a folha
com privilégios e não com direitos, esses estão fora. Então, quem vai ser afetado são justamente aqueles que estão, que menos ganham, que não têm tais privilégios, que não ganham acima do teto, que estão sujeitos às leis. Então, enfermeiros, médicos, policiais, então, inclusive a autonomia da gestão de recursos, por exemplo, da Polícia Federal, é ameaçada com isso. A autonomia do trabalho da Polícia Federal é ameaçada com isso porque concentra grande poder nas mãos do presidente da República em, por decreto, criar ou extinguir serviços públicos. Então, e a gente tem que pensar que o poder ele muda de mãos, né? Então, imagina um presidente como Lula, por exemplo, com grande poder de interferir nos serviços públicos por decreto. Então, a gente tem que pensar naquilo que é correto, não em quem governa ou quem não está governando no momento. A gente tem que pensar naquilo que é ético, naquilo que é legal. Nós temos também aqui no Estado, aproveitando falar nisso, nós temos aqui no Estado o PL 05 de 2020, que prejudica a polícia militar, especialmente aqueles os de nível médio. Então, passa pelo aumento do desconto previdenciário, né? O que a Polícia Militar precisa, então, no estado do Rio Grande do Sul é um plano de carreira. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo nesse momento? Nós, enquanto vereadores, nós temos a capacidade de mobilizarmos a nossa comunidade, de agregarmos as pessoas em torno de assuntos, fazê-las debater, conhecer e debater os assuntos, e é essa a nossa responsabilidade. Então, o nosso apoio a manutenção de direitos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, apesar que nesse momento são os servidores são os servidores públicos que estão sendo atacados e de forma cruel, pode-se dizer, né? Eu repito, não estão atacando privilégios, os privilegiados estão de fora, ficaram fora desta reforma administrativa. Então ela não é justa, ela ataca os mais fracos e aqueles que menos ganham e aqueles que ganham o justo pelo trabalho. Então não é isso que a gente quer. Dentro do Rio Grande do Sul também, nós estamos apoiando a luta dos brigadianos, né, para que tenham um plano de carreira digno, para que um soldado entre e veja no final da carreira uma progressão, uma possibilidade de crescimento dentro da sua carreira militar, porque ele oferece a sua vida em proteção à nossa. A mesma coisa acontece, por exemplo, nós temos agora, todo mundo fala em valorização de médicos, enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente da pandemia Covid, mas no Congresso se fala em congelamento de 15 anos do salário. Isso não é justo, isso não é digno. Então, isso não é homenagem também. Então, isso, ao contrário, isso é uma hipocrisia. Nós queremos apenas o que é justo, que o Estado corte privilégios, que o Estado corte mordomias, que o Estado corte aquilo que precisa ser cortado e não corte em serviços públicos a nossa comunidade. Porque sim, desvalorizar o servidor público é desvalorizar todo o serviço público.